Vamos iniciar então a lição de número 14. E a lição de número 14, ela vai nos falar sobre a Trindade de Deus. Trindade de Deus é um assunto bem polêmico e nós vamos falar a nossa visão, a visão da nossa igreja em relação a esse assunto, certo? Vamos ler a Trindade de Deus. Cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito, e que essas três pessoas são um só Deus, iguais em poder e glória. Declaramos isto baseado na própria palavra de Deus, é claro, todos os nossos ensinamentos, você pode ver que são todos baseados na palavra, certo? Então, você fica despreocupado em relação a isso, inclusive é consultado a Bíblia. Vamos continuar, estava aqui, né? Declaramos isto baseado na própria palavra de Deus, apesar da palavra Trindade não aparecer na Bíblia, temos várias passagens bíblicas que provam a existência de Deus em três pessoas. Vejamos o exemplo no próprio batismo em Mateus 3, do 13 ao 17. Veja, Jesus, o Espírito Santo e o próprio Deus nessa passagem. Vamos identificar Jesus, Deus e o Espírito. Olha, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Versículo 15. Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então aqui a gente vê Jesus sendo batizado. Vemos o Espírito de Deus que apareceu de forma corpórea, como uma pomba. E então uma voz do céu diz: Este é meu filho amado, de quem me agrada. E a voz do céu que bradou foi de Deus. Então nós vemos aparecer aí, em uma mesma passagem, as três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ponto 2. Ninguém pode compreender plenamente a Trindade. É impossível compreendermos Deus com nossa mente limitada, pois Deus é infinito. Aliás, não conseguimos compreender nem a criação desse Deus infinitamente poderoso. Ou você pode entender e explicar o universo e o espaço sideral. É complicado, né? No entanto, é impossível conhecermos a Deus intimamente e rejeitarmos a Trindade. A respeito da triunidade de Deus, alguém disse: se tentarmos entender, ficaremos loucos. Se rejeitarmos, pereceremos no inferno. Porque vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face, e agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Vamos ver essa referência aí, que está no primeiro livro de Coríntios, o capítulo 13, o versículo 12. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheci parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como sou conhecido. Então, nós conhecemos em parte. É, não adianta dar todas as respostas, porque nós não conseguiremos dar todas as respostas, certo? Mas quando nós estivermos o vendo face a face, aí sim tiraremos todas as dúvidas. Mas a Bíblia ela nos traz alguns versículos que nos esclarecem. Em João 14, 8 e 9, vamos ver essa passagem aí de João 14, 8 e 9. Deixa eu só escrever aqui, João 14, 8 e 9 diz assim:
Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai, como dizem-nos, mostra-nos o Pai. Jesus se identifica com o Pai. No versículo 16, ele fala do Espírito Santo como sendo o consolador que viria tomar o seu lugar. Então, o próprio Jesus, ele está se colocando, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Eu vou para o céu, mas eu vou enviar o Consolador. Então, ele está enviando o Espírito Santo. 5. É óbvia a presença da Trindade na criação. O verbo na terceira pessoa ta- do plural, nós. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O mesmo ocorre em Gênesis 11, 7, por ocasião da construção da Torre de Babel. Na criação, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa semelhança. Então, ele está usando o plural, nós, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, esses versículos nos deixam claro que a Trindade é um só, certo? Somos nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos ver essa referência, Gênesis, capítulo 11, versículo 7, que é da ocasião da construção da Torre de Babel, né? Agora estava aqui, olha. Venham, peçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Olha, aí está falando, venham, plural, desçamos, plural, e confundamos, plural. Ele mesmo explica aí a Trindade em Gênesis 11, 17. Vamos continuar aqui a leitura. Diz assim, ó, ponto 6. Na carta aos Efésios, capítulo 1, Paulo descreve como cada uma das três pessoas da divindade desempenha papéis diferentes e específicos no plano da salvação do homem. Vamos dar uma olhadinha? Efésios, do capítulo 1, do 13 ao 14. Estou tentando ser rapidinho aqui na nossa lição. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da Sua vontade, para louvor de Sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Até o 14. Na dispensação da plenitude dos tempos. 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor e glória, para louvor da sua glória. Então, que Paulo descreve como cada uma das três pessoas da Trindade
da divindade desempenha papéis diferentes e específicos no plano de salvação do homem. Conseguiu identificar aí o papel de cada um? Ponto 7. Na oração, nós oramos ao Pai em nome de Jesus com auxílio do Espírito Santo. Gente, muito cansaço para gravar esses vídeos, dá muito sono, muito cansaço. Mas eu estou me esforçando para a gente chegar até o final, certo? Na oração, oramos, Pai nosso que está no céu, né? Pai, em nome de Jesus, nós finalizamos em nome de Jesus. E quem intercede por nós nesse momento é o Espírito Santo. Ponto 8. Na bênção apostólica, o apóstolo Paulo invoca a Triunidade Santa em 2 Coríntios 13. Olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, primeira manifestação aí do Senhor Jesus, o amor de Deus, manifestação de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Manifestação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, Paulo está aí descrevendo a triunidade neste versículo. Existem algumas seitas que não aceitam Jesus Cristo como Todo-Poderoso, certo? Estude João do capítulo 7 ao 11. Depois, com calma, você estuda. Como é muito grande, nós vamos pular. Agora vamos ver Salmos 92. Salmos 92. Antes que os montes nascessem ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes de existir tudo, antes de existir qualquer coisa, Deus já existia. Deus é eterno. Ele não era, nem será, nem foi, ele sempre é. É desde a eternidade, desde tudo, antes que tudo se formasse, ele já era, ele é eterno. Romanos 1:4. Vamos ver esse versículo. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito, certo? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor. Agora, vamos continuar aqui, ó. Compare Isaías 44 com as palavras de Jesus Cristo em Apocalipse 1:17, 22 e 13. Vamos ler. Em Isaías 44:6 diz assim, ó. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Agora vamos comparar. Ó. Quando o vi, caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Certo? Então, Jesus, ele sempre esteve. Ele é o primeiro, ele é o último. Em duas passagens diferentes da Bíblia, escritos por escritores, autores diferentes, Jesus diz a mesma coisa e confirma. Ele é o Alfa e ele é o Ômega. Olha, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, certo? O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, não uma força ativa de Deus, como alguns dizem. Uma força ativa não pode entristecer, porém a Bíblia diz que podemos entristecer o Espírito Santo. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual foste selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele não é uma força ativa. Ele é uma pessoa, a pessoa da Trindade. Quem é uma pessoa
ela tem sentimentos, ela tem opiniões. O Espírito Santo, ele tem sentimentos, tem opiniões, ele pode se entristecer, certo? Ele intercede por nós, então ele tem uma personalidade. Então, foi isso aí. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e que todos digam amém. A paz do Senhor e até a lição de número 15. A paz do Senhor.